Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar nesta hora para darmos início ao nosso estudo dominical. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti. E te pedimos, Senhor, nesta hora, que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos esclarecendo todas as coisas, nos dando o total entendimento, Senhor, para que possamos desenvolver este assunto, este ensino, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Pai, nos auxilia. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nós iremos falar nesta aula bíblica a respeito de culto bíblico. O que é o culto bíblico? O que é o culto ao Senhor, a necessidade do culto, por que nós cultuamos e de que maneira nós cultuamos e o porquê que cultuamos ao Senhor, o porquê que o nosso culto ele é um culto em que não cabe outro tipo de coisa a não ser a adoração a que Cristo ele venha a ser o centro de todas as coisas. E se realmente o culto em si ele está em alinho com aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos tem falado. Nós vamos ler a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, qual é o objetivo de estarmos trazendo esse assunto, culto? O objetivo ele é mostrar que o culto que, para nós aprendermos, que o culto que nós praticamos, ele está em conformidade com o que manda a palavra de Deus. Por que isso? Existem pessoas que, de uma maneira errônea, sem conhecimento, sem que consulte a palavra, sem que estejam visitando a palavra, lendo a palavra para aprender, acha que o culto que a igreja hoje nós praticamos, ele veio da igreja romana. Negativo. O culto que nós praticamos, ele veio da palavra, segundo a palavra de Deus, que é a nossa guia, aquela que conduz tudo na nossa vida. E por que tem pessoas que acham isso? Irmãos, porque o imperador Constantino, em 313, ele tornou ali o cristianismo legal. Ele, de uma maneira que obrigatória, ele proclamou o edito, conhecido como o Edito de Milão, sob o lema de que há um Deus no céu e um imperador na terra, prestem bem atenção, e ele começou a impor ali o cristianismo como uma religião oficial do quê? Do Império Romano. E interessante que essa lei, ela garantia ali o Império Romano, mas ela trazia, garantida pelo Império Romano, mas ela permitia também que qualquer um adorasse a qualquer Deus. E o interessante, irmãos, que quando Constantino ele tomou essa decisão, segundo a história, dizem que Constantino ou teve um sonho, ou viu um símbolo semelhante a uma cruz no céu, e ele colocou esse símbolo nos escudos dos seus soldados, e a história diz que ele ganhou uma guerra tendo um exército bem menor do que o exército adversário. Então ele fez isso e tornou ali, proclamou a religião oficial. Mas na realidade, ela só veio ser ficar oficialmente sacramentada ali, documentada, no ano de 391, já com Teodósio I.
Ele vai, ele aceita ali todas as ideias de Constantino, tinha passado algumas décadas, Constantino já havia morrido, Teodósio I, em 391, ele vem ali e consolida aquela tendência que Constantino tinha feito, mais como uma jogada política do que qualquer outra coisa, porque Constantino, quando fez toda essa coisa, tornou a religião oficial do Império Romano o cristianismo, ele fez como uma jogada política, porque ele via que a igreja era perseguida e crescia, e ele queria agradar a todos. Então ele tomou essa atitude. E eu falo uma pseudo conversão, porque as práticas pagãs que ele cometia lá atrás, ele não abandona. Ele continua ali tendo aquele tipo de paganismo acontecendo em meio ali o culto, já numa um pseudo-cristianismo. Então ele continua daquela situação e mostra que agora é liberado o cristianismo, só que ele coloca como imposição, o que vem contrário à palavra. O Senhor, ele convence através do Espírito Santo. Ele não impõe a pessoa a ter que, a aceitar a Cristo Jesus. Jesus, a gente tem que ser voluntário. É uma aceitação, jamais por uma imposição. Então a gente vê que essa situação que Constantino colocou ali já não era uma situação que estava em alinho com a palavra. E a Igreja do Senhor, ela sempre existiu, mesmo depois disso, sempre teve um povo que continuou sendo fiel e que não aceitou esse tipo de culto ali, segundo a Igreja Romana. Por quê, irmãos? Porque quando existia o culto romano, existiam 3 tipos de cultos. Era o culto público, o culto doméstico ou familiar e o culto imperial. O que isso quer dizer? O culto público ele era realizado em templos e dirigia-se a deuses, protetores da cidade, organizado pelos sacerdotes e sacerdotisa, mostrando uma forte influência grega. Por que uma forte influência grega? Porque os romanos, eles sempre tiveram ali os gregos como uma influência, tanto cultural quanto espiritual, no paganismo, em todas essas coisas. Então eles sempre agregaram ao seu modo de viver a influência grega sobre a vida deles. Então esse paganismo eles herdaram de lá, já desde trazendo com essa influência grega. Então o culto público ele era realizado dessa maneira. E aí existia também o culto familiar ou doméstico. Ele era realizado nas casas romanas, onde havia uma capela ou altar, onde se prestava culto aos antepassados, a deuses domésticos para protegê-los, e quem dirigia esse culto era o pai de família. Ele que estava à frente, ele que dirigia esse culto no lar ou culto familiar. E aí eu abro um parênteses, irmãos, e tem chefes de família que não levam a sua família a ter uma adoração a Deus, a prestar um culto no seu lar. Sendo que a gente vê que lá no paganismo, isso já acontecia e era incentivado. Isso serve de exemplo para as nossas vidas, principalmente no momento que a gente tem vivido. Nós, como servos do Senhor, crentes, chefes de família, devemos levar a nossa família, mesmo em casa, a estarmos adorando ao Senhor. E aqui o terceiro tipo de culto que existia era o culto imperial. E esse culto era o culto ao imperador, que passou a ser divinizado e cultuado como um deus. E foram erguidos templos,
E esses imperadores eles passaram a usar o título de Augusto, que quer dizer sagrado, consagrado, extraordinário, Pontifex Maximus, que é igual ao pontífice. E a gente, quando fala em pontífice, nós sabemos ali de quem nós estamos nos tratando. E aí, por que a gente fala que Constantino teve uma pseudo-conversão? Foi porque ele continuou recebendo esse tipo de culto. Ele continuou tendo essa situação. E todas as coisas que a gente tratou nesses 3 tipos de cultos, elas continuaram a acontecer nos cultos romanos, mesmo depois de ter tido o cristianismo sido colocado como uma religião oficial. Na realidade, só aceita que o culto que a gente pratica na nossa igreja, ela veio da igreja romana, aquele que não lê a palavra, que não estuda, que não tem essa vontade de aprender da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25 e 26, olha bem o que a palavra de Deus diz. Ela fala assim: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Irmãos, então a gente vê que lá atrás, lá em Atos, lá com Paulo, com Barnabé, com tantos outros, a igreja já era chamada de cristãos, eles eram chamados de cristãos, eles já praticavam o seu culto, e aqui não havia nem chegado no ano 100 depois de Cristo, ou seja, antes do surgimento da igreja romana, o Senhor já tinha um corpo, um grupo que se reunia e que já adorava ao Senhor. Então, os apóstolos já haviam sido chamados lá em Antioquia como de cristãos, mostrando que já existia um grupo, estando ali já focado, formado dentro dessa questão de igreja praticando um culto ao Senhor. Irmãos, e qual é assim, a gente está tratando dessas coisas, não é para a gente discutir, brigar, falar, eu estou certo, você está errado, é isso ou é aquilo outro, mas pura e simplesmente para nós aprendermos um pouco mais do Senhor e sabemos o que é o que a gente faz quando a gente está na igreja, quando nós estamos ali reunido com os irmãos. E qual é o significado de culto? O culto, a palavra culto, ela significa atos de adoração ao Senhor. Atos de adoração ao Senhor. E aí a gente fala, se o culto é ao Senhor, não tem o porquê de nós direcionarmos para qualquer outro elemento ou qualquer outra situação que não seja o Senhor. Motivo, por isso que nós não mudamos a nossa forma de culto. O que o culto é para o cristão, para o crente? Ele é um culto cristocêntrico, ou seja, Jesus, Cristo, é o centro do culto. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ou seja, a glória na igreja, no meio do povo de Deus, é para Jesus Cristo. Então, o culto, ele é culto bíblico ao Senhor. Não temos honra para homem, ou para isso, ou para tantas outras coisas. Estamos ali, oramos, cantamos louvores, adorando ao nome do Senhor, para que possamos ter um culto onde Cristo, ele é o centro, ele é louvado, ele é adorado, e não há nenhum outro que possa
tomar o lugar dele no nosso meio. Porque, irmãos, o culto ele não é para agradar a homem. Ninguém vai à igreja. Eu vou ao culto para me sentir bem. Irmão, se eu for para o culto para que eu venha me sentir bem, parece que o culto foi feito para mim. Não, o culto é para Deus, é para Jesus. Nós já chegamos à igreja para cultuar a quem? Ao Senhor. Devemos fazer com a maior reverência possível, porque sabemos que Ele está presente. Então, eu vou para o culto porque o culto é todinho. Não, o culto não é para você. O Senhor te alcança em meio ao culto, mas o culto é para o Senhor. Por isso que nós temos essa maneira bem assim, firme de conduzir os nossos cultos. Gente que, mas eu gostaria de cantar, de fazer e acontecer. Nosso culto, todo mundo canta, a igreja canta junta, unida, não tem um artista, aquele que vai cantar mais bonito do que o outro, não. O culto, o nosso louvor, ele é um louvor congregacional, onde toda a igreja canta juntas, unidas ao Senhor. Não tem destaque para o ser humano, o destaque é para Cristo. E de que maneira? Sempre com toda reverência, porque a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. E se Ele está presente, toda a reverência, na realidade, ainda é pouca. Abacuque 2:20, a palavra de Deus, ela é bem específica em relação à reverência que nós devemos ter ao Senhor. Ele fala assim, Abacuque 2:20, mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Isso é, tenha reverência ao Senhor. Seja crente. Tenha atenção. A gente está no culto, não tem conversas paralelas. Eu vou conversar aqui. Isso não existe. Culto é louvor, vamos cantar. É oração, vamos acompanhar a oração. É a palavra, estejamos atentos, porque o Senhor se revela através da sua palavra. Não tem que estar brincando com criança, atender celular, muito menos. Vou estar mexendo aqui, fazendo qualquer coisa. Isso não existe. Ou então a palavra foi trazida e aí você continua lendo a Bíblia fora de um contexto daquilo que foi lido aqui. Isso é sinal de que não está havendo comunhão, não está havendo o quê? Reverência. Na casa do Senhor, nós temos que ter total reverência ao Senhor. Mas eu ando, eu vou beber água, eu vou comer alguma coisa. Irmãos, igreja não é lanchonete. A gente vai para a igreja para adorar a Deus. Culto é para o Senhor. Houve uma necessidade? Ninguém aqui é ignorante a esse ponto. Houve uma necessidade? Você vai, resolve ali e pronto. Mas no culto nós temos que ter reverência, todo temor, porque se nós estamos adorando ao Senhor, Ele está presente no nosso meio. Então a gente tem que estar atento a todas essas coisas, porque se Ele está presente, Ele é o dono de tudo ali naquele momento. Então, irmãos, é uma pequena assim, introdução daquilo que a gente tem como o culto que nós praticamos. E o servo ele tem que vigiar para prestar o quê? O seu culto particular. Pois, ao mesmo tempo que a gente tem o culto, ele na realidade, ele é o conjunto, ele é no coletivo, ao mesmo tempo ele tem a individualidade de cada um. Cada um que se achega ao Senhor, ele traz a sua participação no culto. Você, o crente, também é responsável pelo culto. É só o pastor, só aqueles que vão fazer alguma coisa? Não, irmão. Todos nós, a igreja, toda ela é responsável pelo culto ao Senhor. Eu vou ali que eu vou assistir o culto. Não, eu vou participar do culto. Eu vou dar meu glória, eu vou orar ao Senhor, eu vou cantar louvores ao Senhor, eu vou estar
envolvido com o culto ao Senhor. E aí alguém vai falar assim, mas para que tudo isso? É porque Deus é Deus, irmãos. Deus, ele é Senhor santo, poderoso, Deus criador. A sua infinita misericórdia nos alcançou, então nós devemos ser gratos a Ele o tempo todo da nossa vida. Então aquilo que a gente pode fazer da melhor maneira possível para o Senhor, vale a pena. Aí alguém vai falar assim, olha, mas vocês fazendo isso, vocês estão sendo radicais, isso é ser radical. Irmãos, e infelizmente as pessoas pegaram essa palavra radical e colocaram como algo ruim. Ser radical não é ser ruim. Aí a gente vai trazer para o que significa ser radical. Ser radical quer dizer aquilo que é relativo ou pertencente à raiz ou à origem, ou ao que é original. Ser radical é você ser ali correto, é fazer aquilo que é o correto a ser feito em todas as situações. Então, o fulano é radical. Isso não é demérito nenhum, pelo contrário, é mérito, porque você está sendo honesto, está sendo ali fiel ao original. Então isso, a gente vê que vai ter sempre alguém querendo desmerecer, mostrando que, você agir dessa maneira, nós não queremos brigar, não queremos discutir, apenas vamos tomar as nossas atitudes, porque nós sabemos o que nós devemos fazer. E quando a gente traz para as nossas vidas, o culto em si, ele tem elementos ali que estão ali envolvidos no culto. Nós temos adoração ao Senhor. Estamos orando ao Senhor. Estamos tendo toda a nossa comunhão colocada ali a serviço de Deus, para adorarmos o nome dEle, para estarmos prestando esse culto gostoso ao Senhor. Mas a gente está aqui, eu venho para o culto porque agora eles vão fazer um culto tão agradável, vamos sortear coisas, vamos fazer de maneira diferente. De maneira nenhuma, irmãos. O culto não pode ter uma outra atração a não ser aquilo que nós temos para cultuarmos Jesus. O que tem que nos atrair para o culto é Jesus. Mas eu acho que poderia ser de uma outra maneira. A gente vai botar ministérios de dança. Irmãos, isso não existe. Porque a palavra de Deus ela é bem explícita lá em Efésios 4:11. São elementos que são colocados no culto somente para agradar ao homem, para que o homem viesse fazer a vontade dele e quisesse participar. E aí coloca ministério profético de dança Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz. Efésios 4:11 até o 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade, em caridade cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, é a palavra de Deus. Então, mas
vamos inventar uma nova modalidade, vamos colocar elementos agora diferentes no culto, irmãos. Isso não existe. O objetivo do culto é adorar a Deus. Se não for para adorar a Deus, não precisa nem ter culto. Porque a gente, tendo em vista aqui o que a gente leu, cabe outro tipo de coisa, outro tipo de culto, outro tipo de música. Não existe, irmãos. Na igreja, a gente adora a Deus, está ligado ao Senhor, estamos juntos ali o tempo todo, dedicado ao Senhor, evitando desviar o foco do culto. Porque se você começa a trazer outros elementos para o culto, trazer um entretenimento para a igreja, e a igreja já não tem mais o foco que é Jesus, como a atração maior no culto, a gente corre o risco de fazer um culto semelhante ao que era feito lá, ao paganismo, aquilo que não glorificava. Mas a gente vai trazer agora artistas e cantores e cantoras que, irmãos, nós não precisamos disso não. Porque o Senhor, ele tem que ser satisfatório por si só para nós. Eu já vi casos acontecerem de, nós vamos levar um cantor tal e para a igreja, e chamados artistas. Irmãos, e quando muitas vezes até acabou, aquele artista acabou de cantar, eu já vi pessoas indo embora da igreja. Irmãos, aí eu pergunto, aquela pessoa foi cultuar Deus? Ou ela foi ali assistir um artista cantar? Certamente ela foi assistir um artista e não foi levar o seu culto ao Senhor, irmãos. Irmãos, hoje a gente vê pessoas cantando músicas na igreja. Pessoas famosas cantando músicas seculares na igreja. Coisas que são totalmente contrárias à palavra do Senhor, porque o hino cantado na igreja, ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que exaltar o nome do Senhor, ele tem que adorar, ele tem que falar da palavra, tem que falar da cruz, da salvação, ele pode falar contra o pecado. Aí hoje em dia a gente vê pessoas cantando música, a gente vê aí na internet pessoas ali falando, cantando músicas que falam do acaso, que é uma tremenda de uma idolatria. Existe uma espécie aí de uma deusa do acaso, deusa da sorte, da providência e do destino, e tem achando que o acaso vai governar alguma coisa. Irmãos, o culto é para Jesus, é para o Senhor, é para nós dedicarmos a Ele, somente a Ele, e a mais nada. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 11, do 33 ao 36. As pessoas querem colocar outras coisas. Querem colocar músicas seculares. Querem colocar coisas que não glorificam o nome do Senhor. E a palavra de Deus em Romanos 11, 33 até o versículo 36 fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, o culto é para Deus. O louvor é para Deus. Porque a música, irmãos, eu vi alguém cantando numa sua igreja aí, falando que é minha doce ilusão, minha fantasia. Irmãos, isso aí não glorifica o nome do Senhor em nada.
Se você estiver vendo isso, se estiver num lugar, fuja disso. Isso não é culto ao Senhor. Num culto ao Senhor só cabe louvores a Deus. Um louvor que edifica, que traz ali uma bênção aos nossos corações. Nada contra, irmãos. Quem quiser agir de outra maneira, quem gosta de ouvir suas músicas, e aí cada um tem a sua maneira de agir. Mas esse tipo de coisa não cabe num culto, porque o culto ele tem que ser para o Senhor. O louvor ele tem que ser para o Senhor. Ele é totalmente dedicado a Deus. Porque se nós temos paz, é porque a nossa paz é somente no Senhor. Olha o que o Senhor fala aqui em Colossenses 3:15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Irmãos, o culto é isso. Você vai para o culto quando você adora a Deus, quando você abre o seu coração a Deus, você fala com Deus, você entrega a sua vida a Deus, você canta louvores a Deus. Nós temos um retorno, a paz do Senhor, ela invade o nosso coração. Mas é por isso que a gente presta um culto a Deus. Não ficamos apegados a coisas paralelas ao culto. Não adicionamos elementos no nosso culto que não seja para a exaltação do Senhor. Por isso que nós temos essa questão na nossa vida. Alguém vai falar que somos radicais, conforme falei lá atrás. Se isso é ser radical, que sejamos assim até o final de nossas vidas. Porque nós não iremos mudar. Nós não iremos nos afastar daquilo que é original. O que é original para nós? É a palavra de Deus. E nós estamos aqui com o Senhor através do quê? Da palavra. Porque qual é a necessidade do culto? No culto a Deus, o homem ele acha a verdadeira razão da existência dele. Por quê, irmãos? Por que a gente acha a razão da nossa existência? Porque nós fomos criados para a adoração. Por quê? Porque Deus ele procura aqueles que adoram o Pai de verdade. João 4, versículo 23. A palavra de Deus ela nos fala da seguinte maneira. João 4, versículo 23. A palavra de Deus fala assim: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então a gente já entende que no culto a gente já encontrou a razão de nós vivermos, que é para a adoração ao Senhor. E quem tem que adorar a Deus? Quem tem que adorar o Senhor? A palavra de Deus diz que todos os que têm fôlego, adorem ao Senhor. Salmo de número 150, verso 6, fala assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Irmãos, se nós temos fôlego, nós devemos louvar ao Senhor. A razão da nossa existência é essa, servimos para o louvor da glória do Senhor. E aí a gente não vai agora inventar coisas dentro dos nossos cultos, conforme falei. Hoje existe ministério de dança profética, irmão. E a dança ela foi introduzida no culto, mas a dança que ela foi introduzida no culto, ela não tem base bíblica. A dança ela é um sincretismo religioso. E o que é sincretismo religioso? É a mistura de elementos de um culto, de uma religião diferente, com de uma outra religião totalmente diferente daquilo ali. Aí mistura e faz essa salada. A dança no culto, ela era usada nos cultos pagãos. E geralmente era por sacerdotisas. E qual era a intenção dessas danças nesses cultos? Era sensualizar, atrair
as pessoas para rituais que muitas vezes não agradavam em nada ao Senhor, porque muitas vezes eram revertidos em orgias e tantas outras coisas mais. E hoje, se a gente vê determinados aí ministérios de dança profética, muitas vezes não traz nada assim, aquilo que seja para o Senhor. Então a gente fica atento a toda essa situação. Entendeu? Por isso que, vamos trazer alguma coisa. Irmão, vamos fazer aquilo que a palavra de Deus fala conosco. Vamos fazer o que a palavra de Deus diz. Nós não precisamos inventar determinadas coisas, irmão. Não precisamos levar artista para dentro da igreja, porque aí a pessoa vai só para assistir ao artista. Não, irmão. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Uma igreja que adora a Deus de verdade é uma igreja que o único motivo dela estar ali cantando, louvando e fazendo as coisas é para a adoração ao Senhor. Então, olha o que a palavra de Deus diz aqui em Mateus 23, versículo 9 e 10. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chamei mestre, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. O que eu estou querendo falar com isso, irmão? A gente não precisa levar cantores famosos. Eu vou na igreja por causa do pastor, dos pastores poderosos, bispos e grandes apóstolos, que agora já não são nem mais chamados de pastores ou só apóstolos, são chamados de paizinho. Nós só temos um Pai que está no céu, só a Ele nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E aí a gente, quando fala isso, irmãos, que o nosso culto, ele é centrado, ele é cristocêntrico, é para que a gente venha ter esse entendimento e tomar cuidado para não estarmos o quê? Divinizando homens. Nós temos que adorar somente a Deus, com tudo aquilo que possamos fazer, mas de coração aberto, adoração em espírito e em verdade e segundo a palavra, sem colocar homem algum no nosso meio. E aí a palavra de Deus, ela vai nos falar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 42, a gente vai vendo onde é que o culto em si ele era realizado. A palavra de Deus diz assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, a igreja, ela se reunia tanto no templo como que nas casas. E ali eles estavam sempre prontos a adorar o Senhor. E isso também já traz aqui, para nós estarmos atentos, para aqueles que dizem, mas naquele tempo não tinha igreja, não tinha templo. Tinha sim. Quem fala isso, não precisa nem mais agora de ir para a igreja. Isso é o inimigo colocando coisa na cabeça das pessoas. Precisávamos sim. Lá eles já tinham sim. Então nós precisamos estar agregados? Precisamos sim. Precisamos congregar com os irmãos? Precisamos sim. Fazemos o culto na nossa casa? Sim, não tem problema nenhum. Mas também é necessário nós termos um lugar para estarmos juntos com os nossos irmãos. Ao ar livre também era feito culto. Lucas 9, versículo 6. Olha aqui que a palavra fala assim: e saindo eles percorreram todas as cidades, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Então, irmãos, hoje a gente vê que quase ninguém mais faz isso, mas a gente pode fazer também o nosso culto ao ar livre. E é bom que muitas vezes a gente alcança um número expressivo de pessoas que talvez não iria dentro da igreja. E o nosso culto, ele é inspirado. Quem dá toda a inspiração, quem conduz verdadeiramente as nossas vidas, irmãos, é pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios,
3, 16 e 17 fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, irmãos, o que a gente vê aqui? Que além de nós termos toda essa reverência, por quê? Porque tem que ser o Espírito Santo que tem que estar conduzindo a nossa vida. Tem que ser ele que vai colocando todas as coisas em ordem. E por isso que a gente chega no culto para quê? Para adorar a Deus. Porque quando a gente permite que o Espírito Santo verdadeiramente ele conduza a nossa vida, no nosso caminhar, no nosso cultuar, na nossa igreja, a gente vai vendo que a gente vai fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. E nós não vamos mais para a igreja por causa do pastor X, Y ou o cantor tal e tal. Não, nós vamos porque a nossa maior motivação em estarmos ali é adorar a Deus. E aí a gente vai falar aqui, mas e como é que esse culto ele vai se dar? Irmão, ele vai ser realizado com louvor, com doutrina. E aí a gente fala em doutrina, a gente já traz aqui uma conjectura para a nossa EBD, que doutrina é ensinar. Doutrinar é ensinar. E aí a gente usa-se os dons no culto, mas tudo para edificação da igreja. Nunca, jamais para promoção pessoal. Porque o único nome que tem que ser glorificado no nosso meio é o nome de Jesus. É o nome do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Epístola de Coríntios, 14, versículo 26. 14, 26 fala assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então a gente vê aqui que o Senhor, ele já tinha deixado na sua palavra a maneira de como nós iríamos fazer. Então é dessa maneira. O que nós faremos? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, mas vocês cantam, tem salmo, tem doutrina, ensina, isso foi lá de Roma. Não, isso aqui foi antes da igreja romana. Então, essa é uma maneira de nós estarmos nos achegando à presença do Senhor. O culto, ele precisa ter palavra. E aí nós vamos ler aqui em Atos 4, versículo 31. Por que, irmãos, eu estou falando isso? Hoje a gente vê um culto que tem louvor, e ninguém está falando nada contrário ao louvor, de ter louvor. Pode-se ter louvor, é bom que se tenha louvor, mas o culto ele tem que ter palavra, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz assim, é Atos 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, irmãos, o Senhor está mostrando aqui que o culto ele tem que ter a palavra. O que a própria Bíblia ela diz lá em João 15, versículo 13, ele fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o culto, ele vai ter louvor? Vai ter louvor. Mas o culto, ele não pode ser aqui. Canta uma pessoa agora, aí canta outro, e canta outro. Agora é o ministério do louvor que vai cantar. Agora vai cantar o irmão fulano de tal. E quando chega a palavra, 5 minutinhos, 10 minutinhos de palavra. Não, irmãos. O culto, ele também tem que ter o momento da palavra de Deus. Para nós nos atentarmos aqui, vamos ler também lá Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Louvor, ele traz alegria, a pessoa se sente abençoado, tem comunhão, mas é a palavra
de Deus que gera fé, é a palavra de Deus que traz a libertação, é tudo pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir é pela palavra de Deus. Então, o culto ele tem que ter a palavra de Deus? Amém. Ele tem que ter a palavra. Ele não é um show onde pessoas vão se apresentar, mas o culto é onde nós entregamos toda a nossa adoração ao Senhor. É dessa maneira. E o culto ele pode ser um culto de ceia, como nós lemos aqui, podemos ler aqui em 1 Coríntios 11, 24, 1 Coríntios 11, 24, ele fala assim, ó. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Isso é o culto de ceia, onde a igreja se reúne para cear, também faz parte do culto. Também nós nos reunimos, batismo, também fazemos culto, e é bíblico, a palavra de Deus é quem manda. E aí a gente vai ver aqui em Mateus 28, versículo 19, fala assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então o culto, ele também tem essa característica. Ceia, batismo. E aí a gente vai ver agora qual é a essência do culto. Irmãos, a gente gosta muito de culto avivado e não tem nenhum problema nisso. É muito bom mesmo participar de um culto avivado, onde a gente dá glória e o Senhor se manifesta no nosso meio e opera milagres e cura. E ele tem a liberdade para fazer o que ele quiser. Mas tem algo que não pode faltar no culto. A essência em si do culto, ela é o amor. Amor. Mateus 22, 37 até o 40 fala assim. E disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, irmãos, a gente vê que o amor ele não pode faltar. Não adianta a gente aqui, mas eu amo a Deus. Não, é amar Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é a essência do culto. A palavra de Deus diz, se você tiver algum problema com o irmão tiver alguma coisa contra você, e se não for lá, se reconciliar no amor, não adianta nem chegar com a sua oferta diante do Senhor. Então, irmãos, a gente vai tendo aqui uma noção do que é o culto. O culto não é um show. O culto é atos de adoração a Deus. E para nós aqui encerrarmos, quais o benefício do culto para o crente? Olha, o culto ele edifica a igreja. Por quê? Conforme nós lemos na palavra aqui, ele leva pessoas à fé, fortalece a fé das pessoas, consola, anima os que estão em dificuldade, tira pesos de luta, ele explica, esclarece as verdades profundas da fé. Quantas vezes a gente chega no culto e chega caidinho e pensativo, e o Senhor vai ali e visita, e em meus louvores a gente se sente visitado na palavra, traz resposta para a nossa vida, ensina a viver e agir como crentes em Cristo Jesus, como sair da inércia quando é preciso, leva o homem a ter uma intimidade com Deus, leva-nos a ter experiências com Deus. Quando você quer ter intimidade com Deus, você está no culto, você dá glória, você ora, você participa do culto. E aqui o culto traz a presença de Deus para o nosso meio.
Quando nós estamos cultuando ao Senhor, nós estamos trazendo a presença de Deus para onde? Para o meio, para o nosso meio. Olha o que a palavra de Deus, ela fala, Mateus 18, 20. Fala assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou. Eu no meio deles. É a palavra de Deus que diz. Então o culto, ele traz Deus para o meio. Seja em casa, seja na igreja, no ar livre. A gente está vivendo esse momento aí difícil que nós temos vivido, mas não está dando para ter culto na igreja por enquanto. Fazemos em casa, reunimos a família, o importante é fazer o culto. E quando a gente faz o culto em casa, é a mesma coisa que fazemos lá na igreja, é a mesma reverência, é a mesma adoração, para que o nome do Senhor ele venha a ser o quê? Glorificado no nosso meio. Chegamos na hora certa na igreja, se pudermos, chegamos até antes do horário, para estarmos lá, porque tudo é para agradar a Deus, nunca para agradar aos homens. A gente respeita, ama, trata com carinho a todos, mas adoramos a Deus. Então, Deus, ele é o objetivo de todas as coisas. Que a gente possa entender isso, irmãos, que esse ensino, ele fique gravado e que a gente possa pôr em prática na nossa vida, porque é necessário nós praticarmos isso na nossa vida. Que o Senhor continue a nos esclarecer, que a gente possa ter comunhão, que a gente possa ter entendimento, onde nós iremos atentar para saber que o nosso culto é para adorar a Deus. E que outras coisas que tiram um pouco do foco que é o Senhor, não vale a pena. Não precisamos inventar nada. Vamos continuar somente adorando o nosso Deus. Que essa palavra fique no nosso coração, que a gente possa aprender e colocar em prática em nossas vidas. Amém, irmãos? A todos, a paz do Senhor Jesus, vamos agradecer ao Senhor. Bendizemos, Senhor, o teu nome por este momento, por este ensino, por este estudo aqui que tivemos, que pessoas, ó Pai, ao tomarem conhecimento destas palavras, possam pôr em prática na sua vida e atentarem para aquilo que é a nossa forma de cultuar a Ti, que dependemos, ó Pai, somente de Ti, e que ao cultuarmos a Ti, Senhor, possamos expressar todo o nosso amor, toda a nossa adoração somente a Ti. Visita cada um aqui em que chegar esta palavra, que o Teu nome seja glorificado, que possamos estar atentos para o momento que estamos vivendo. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. E em nome de Jesus dizemos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. A todos a paz do Senhor Jesus.